então dar início à nossa correção comentada da prova da EPICAR de 2020. Este ano, a prova trouxe aí um texto falando sobre vida fora da Terra, né? Sobre extraterrestres. Vamos ver quais são as características desta prova. Essa prova trouxe 6 questões de interpretação de texto e 10 questões de gramática. Bom, o que eu aconselho os alunos a fazerem quando pegam a prova pela primeira vez? Deem uma olhada em todas as questões e separe as questões de gramática das questões de interpretação de texto. Por quê? Porque mesmo aquelas questões de gramática que forem tiradas do texto, o aluno consegue fazer sem ter que ler o texto, e isso economiza bastante tempo. Então, faça primeiro as questões de gramática e depois leia as questões de interpretação de texto para que você já tome ciência do assunto que o texto vai falar, para que você possa, então, começar a ler o texto e ir respondendo as perguntas de interpretação. Uma coisa muito comum é o aluno ter o hábito de ir lendo e traduzindo. Tente não fazer isso, pois isso toma muito do seu tempo e faz com que você perca muito tempo durante a prova. Tente encontrar palavras parecidas com aquelas que estão nas perguntas e nas opções de resposta, porque assim fica mais fácil você encontrar a resposta correta. Então, vamos aí à primeira pergunta. Bom, essa primeira questão pergunta o que é que o texto afirma, né? Então, nesse caso aí, ela quer saber qual é o tema do texto. E aí, a gente pode dar uma olhada aqui nas alternativas. Na A, ele diz que outras criaturas já nos visitaram. O texto diz ao contrário, né? Aqui ele diz, but Earth hasn't been visited by any intelligent aliens yet. Ele diz que a Terra ainda não foi visitada por nenhum alien. Depois ele diz, scientists have searched smart aliens. Então, aqui nesse texto, um pouquinho para baixo, ele diz, scientists and radio astronomers have started the search for extraterrestrial intelligence. Então, ele está procurando inteligência extraterrestre, né, in a systematic manner. Mas esse não é o tema do texto, não é o que o texto afirma. Aí ele diz, we have neighbors beyond Earth. Então, no caso, aqui ele diz, né, while we probably won't find any intelligent life too close to home, there is a chance we may still find much simpler life forms. Do we have neighbors beyond Earth? Time will tell and the search continues. Então, aqui, o que ele diz? We have neighbors beyond Earth. Ele diz que não, né? Que enquanto nós provavelmente não encontrarmos vida inteligente, a gente ainda continua aí procurando e existe uma chance de encontrar formas mais simples de vida. Então, na verdade, aí a letra D é a opção correta. O 34 era uma questão de gramática e ele fala assim, marque a alternativa na qual as palavras sublinhadas são usadas com o mesmo significado que na sentença abaixo. Então, aqui, we have always been fascinated by the thought of alien life elsewhere in the universe. O thought aqui, perceba que ele vem depois de um artigo. Então, ele está fazendo o papel aqui de substantivo. Por que a gente fala isso? Porque, na verdade, o thought ele pode ser o passado do verbo think. Então, nesse caso aqui, ele está pedindo para a gente identificar a classe de palavra, né? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. We didn't give any thought to her appearance. Nós não demos nenhuma importância, nenhuma ideia, né, para a aparência dela. Aqui, we thought é verbo. We thought of a pretty good excuse também é verbo. E aqui, da mesma maneira, ele é um verbo, porque nas 3 situações ele vem
depois de um pronome. Então, a alternativa correta aqui, alternativa A. The basis for a huge wealth of science fiction stories. The underlined word is a synonym for huge, então é um substantivo, e ele está me pedindo aqui um sinônimo para huge. Huge significa muito grande, então a alternativa correta é a D, que significa enormous. Muito bem. Na 36, ele fala: marque a sentença que está em desacordo com o texto. Então, nós temos que localizar aí no texto aonde é que está a questão que não descreve, não está sendo descrita no texto. Então, vamos lá. A 36, a correta aí é International Organizations Detected Island Signals, porque eles não foram detectados, né? Esses sinais não foram detectados. Então, a alternativa A, there is a possibility of finding life in other places in the universe. Então, ele diz ali para cima, vamos dar uma olhada aqui, que sim. Então, ele fala, it is therefore likely, é provável, that there will be a large numbers of habitable planets in Milky Way galaxy and beyond that are capable of supporting intelligent life. Então, ele fala que provavelmente, por isso, né, existirá grandes números de planetas na Via Láctea que são habitáveis e que são capazes de suportar vida inteligente. Então, existe essa possibilidade. Então, aí a alternativa A é mencionada no texto. A alternativa B, appropriate equipment will be necessary for exploration, ele também diz, ele diz aqui, ó, basically all exploration for life beyond Earth will need to be done using robotic space probes and landing rovers. Então, verdade, nós vamos ter que ter um equipamento aí apropriado. E a última aqui, Francis Drake developed an equation to find alien civilizations. A gente vai ter aqui, nesse pedacinho aqui, ó, back in 1961, astronomer Francis Drake tried to rationalize this question by developing an equation that takes into account all the factors relevant to find alien civilizations and gives an estimate of the number of civilizations out there in the galaxy. Então, aqui no caso, ele sim desenvolveu uma equação. Muito bem. Então, a alternativa que está em desacordo com o texto é a alternativa C. Aqui na 37, ele diz, marque a alternativa que está gramaticalmente correta. Nós tínhamos aí que avaliar as perguntas, né? Então, nós sabemos que onde tem pergunta, a gente tem auxiliar antes de sujeito. Então, vamos começar pela primeira. Have anyone the right of searching for intelligent life? Aqui, essa aqui está errada, porque no caso ali teria que ser has, né? Porque o anyone, ele pede aí que o meu auxiliar esteja no singular. Has anyone? Is there any concrete evidence of life beyond Earth? Muito bem, aqui eu estou falando de evidence, está no singular, e de existir, no caso eu estou usando o there is, então eu vou perguntar is there, essa alternativa aqui está sim correta, então é a alternativa B. Acontece, turma, que essa questão da prova ela foi anulada porque ela tinha mais de uma alternativa correta. Então, vamos lá. No caso aqui, there are não pode, porque embora eu tenha forms aqui no plural, eu preciso inverter o sujeito e o verbo aqui. E essa daqui também estava correta. How many planets have to support life? Então, essa questão aqui, ela também poderia ser considerada correta. Por isso, essa questão 37, ela foi anulada na prova. Tudo bem? Vamos lá, então. Depois, na questão 38, nós temos aí, marque a alternativa que está gramaticalmente incorreta. Então, eu pergunto, where are all the aliens? E aí, eu vou ter as seguintes opções. Nobody saw them. There are some beyond Earth. There aren't any in the universe and there aren't none in our galaxy.
No caso aí, a incorreta é a D, porque eu não posso usar o there aren't junto da palavrinha known, porque eu não posso negar duas vezes. Eu deveria dizer there aren't any ou there are no, né? No one in our galaxy. Então, a alternativa D aí é a alternativa correta. According to paragraph 2, qual é a mensagem que o paragraph 2 manda aí pra gente? Então, no caso aí, é a alternativa B, we may not be alone. Então, vamos dar uma olhadinha aqui e ver por quê. Então, aqui na 39, né, de acordo com o parágrafo 2, ele diz que pode ser que nós não estejamos sozinhos. Vamos ver aonde ele diz isso. Então, aqui, vamos dar uma roladinha aqui. Aqui no parágrafo 2, então, nesse pedacinho aqui, ele diz: It is therefore likely that there will be large numbers of habitable planets in Milky Way galaxy and beyond that are capable of supporting intelligent life. Então, ele fala aqui que, por isso, é provável que haverá aí um grande número de planetas habitáveis na galáxia da Via Láctea e, além disso, que são capazes de suportar, de sustentar vida inteligente. Então, por isso, a nossa questão ali, a alternativa correta é a B. No caso aqui da questão 40, ele fala qual é a afirmativa que não é mencionada no texto, é a alternativa C, que diz que os institutos SETI e a SEC-LIG tentam provar que os aliens não existem. Então, é justamente ao contrário, eles estão pesquisando a possível existência deles. Então, vamos lá. A questão 41 era uma questão aí de gramática e diz assim: Considering the plural form of the nouns, mark the correct alternative. Então, ele quer que a gente descubra aí qual é que tem um plural correto. Então, nesse caso aí, life, lives. Então, vai ser a alternativa C, certo? Então, aqui faz aí a forma de plural. Galaxy teria que ser IES. Bases não vai ter plural. O search, searchers, também não vai ter plural. Porque searchers, search é pesquisa e searchers são os pesquisadores. Então, uma não é o plural da outra, tá bom? Quarenta e dois. Marque a alternativa que está gramaticalmente incorreta. Então, aí, no caso, a gente tem uma questão aí de pronomes relativos. Então, vamos observar. Então, a letra A aqui diz: Milky Way is a galaxy where there will probably be a large number of habitable planets. Então, aqui, ok, vamos marcar aqui, deixa eu colocar aqui where, né? Porque eu estou me referindo aqui ao galaxy, a galáxia. 1961 is the year when the astronomer Francis Drake developed an equation. Então, when também se referindo aqui ao ano, né? Is the year, é quando. Scientists and astronomers were the ones who started the search for extraterrestrial intelligence. Então, aqui who se referindo aos astronomers. E robotic space probes are instruments what can provide. Então, essa aqui é a incorreta, porque no caso aí a resposta correta deveria ser which, ao invés de what. Então, é por isso que essa aí não é a 43, quando eu digo the word known, na linha 57, se refere a quê? Vamos lá, então, olhar e ver a que ela se refere. Então, vamos lá. O pedacinho é esse aqui, ó. The project detected some cosmic noises, but none of that could be attributed to Island. Então, o projeto detectou alguns barulhos cósmicos, but nenhum. Então, aí, no caso, esse none aqui está fazendo referência à palavra barulho. Então, vamos ver qual é a alternativa correta aí no caso. Vai ser a alternativa A. Alternativa A.
Depois nós temos aí mais uma de gramática, marque a alternativa que completa a sentença abaixo corretamente. Aqui nós temos de cara uma questão de if clause, porque nós detectamos o if bem aqui no meio. Então, a gente sabe que todas as vezes que eu tenho uma parte do if clause no futuro, a outra parte tem que estar no presente. Então, a minha alternativa correta aí é a alternativa C. All exploration will happen if they use robotic space probes. Então, marcando aqui a alternativa C como alternativa 45. Do you have neighbors beyond Earth? One of the alternatives doesn't answer the question. Então, aqui no caso, ele quer que a gente ache qual é a alternativa que não vai responder essa pergunta. Então, vamos lá. Do we have? Quando a gente faz uma pergunta com do, nós temos que responder com do. Então, de cara, a já pode ser eliminada, logo ela é a correta. Então, essa é a que não responde. Eu poderia falar probably not, provavelmente não. Eu acho que não ou no, we don't. Então, as outras três sim respondem a pergunta. Questão 46. O contexto do texto está baseado em quê? Fatos e possibilidades, né? Porque o tempo inteiro ele fala de fatos, do que já foi descoberto e do que ainda possivelmente possa vir a ser descoberto. 47. Leia as sentenças do texto e as classifique. Então, ele quer aí que a gente pegue o pedaço que está sublinhado e diga exemplos do que eles são. Então, eu tenho three of the most powerful. Most é superlativo e there's a chance we may still find much simpler. Simpler é comparativo. Então, no caso aí, a alternativa correta é a alternativa B, porque estou falando de superlativo e comparativo. E a última, o autor conclui que o assunto ainda é incerto, né? Não se pode afirmar se existe ou não vida em outro planeta, né? Além aqui da Terra. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Muito obrigada aí. Estudem bastante e boa sorte!